Nos Estados Unidos, diz o Taylor Gatto no seu livro Emburrecimento Programado, nos Estados Unidos, lá nos primórdios, nas colônias, a escola se restringia a um período bem curto do ano. No restante, a criança estava na onde? No campo, com o pai, aprendendo na igreja, em outros lugares. A escola era um período curto. Hoje, se sequestrou as crianças. E é óbvio que isso é um projeto comunista, justamente para fazer isso mesmo, para distanciar as crianças dos adultos. Tem um livro, que é clássico, né, que é A Revolução dos Bichos. Esse livro retrata de maneira figurada o período em que Stalin toma conta do poder na União Soviética, em que os comunistas tomam conta. E aí acontece o seguinte, tem um episódio muito interessante. Tem lá os animais, que eles representam os comunistas, enfim, o povo, e os porcos são os líderes. E um dos porcos, ele faz o seguinte, ele pega os filhotinhos de uma cachorra e tira os filhotinhos do convívio da cachorra e leva para o sótão. Depois de muitos anos, o cachorrinho surge. Só que agora não é mais cachorrinho, é um cachorrão. E defendendo o porco. E não defendendo a família, defendendo o porco. Que no caso ele representa o Stalin mesmo. Isso aqui é uma figura para retratar como que os comunistas fizeram. Eles sequestram as crianças e aí doutrina a criança. E distancia essa criança do pai, distancia essa criança de tudo. A escritura não diz, ensina a criança no caminho que deve andar? Os comunistas ouviram, os cristãos não têm ouvido. Os comunistas ouviram. Pode deixar que a gente vai ensinar, já que vocês não querem, nós vamos ensinar, nós vamos educar. E aí você tem uma juventude totalmente separada dos seus pais. Como que a gente explica o fato de, às vezes você encontra tantos pais cristãos piedosos, que são crentes de verdade, mas os filhos deles não seguem a fé cristã mais, porque não foram eles que educaram os filhos. Imagine o seguinte, você envia o seu filho para um colégio romano, de segunda a sexta, durante longas horas por dia, durante 15 anos. Depois, quando o seu filho atinge 15, 16 anos, você fica surpreso com o fato de que seu filho parece um romano? É isso que a igreja cristã tem feito. Enviamos para os romanos e depois ficamos surpresos que os nossos filhos se tornaram romanos. E numa época em que eles não têm habilidade ainda, como eles dizem, eu não quero colocar o meu filho numa bolha. Ah, não quer? Faz o seguinte então, envie-o para aqueles lugares onde há tráfico de drogas. Já que um ambiente seguro é ruim para o seu filho, envie-o lá no meio da criminalidade, aí ele vai ser esperto. Isso é um absurdo. Na realidade, Jesus enviou seus discípulos somente depois de 3 anos, e eles já eram adultos, treinando-os sistematicamente. Então, esse papo de enviar uma criança de 6 anos para ser um missionário, porque eu não quero colocá-lo numa bolha, ele não tem capacidade moral, intelectual, cognitiva para resistir ao professor que você falou para ele obedecer. Vai lá, filho, obedece o professor. Vai lá, filho. Aí o professor vai e ensina um monte de coisa errada. Com 6 anos, esse menino vai ter capacidade moral e intelectual para dizer, professor, o senhor está errado, professor. Não vai. Então é uma ilusão. Não estamos enviando missionários mirins para a escola. Ele volta para dentro de casa e ainda doutrina o pai. E aí tem um fenômeno de grupo também. Exato. Ele vai silenciar. O grupo silencia, ele silencia. Raramente, excepcionalmente, alguém vai levantar e contrapor. Raramente. O que o deputado está falando é tão verdadeiro que tem um livro chamado Maquiavel Pedagogo. Esse livro, boa parte do livro, deputado, é só de citação das grandes organizações mundiais, canhotas, que tinham o objetivo de conquistar a educação. Eu falo tinham porque já conquistaram. E aí você tem lá, por exemplo, da maneira que eles iriam fazer isso, eles tinham um estudo, um trabalho de psicologia que eles fizeram o seguinte, eles colocaram várias pessoas numa sala e um quadro negro ali. E eles faziam várias linhas, assim, na vertical. E uma visivelmente menor do que as outras. Visivelmente. E eles perguntavam, qual linha é menor? E tinha lá uma pessoa que não sabia do combinado. Todos os outros eram atores, e eles respondiam de propósito. Incorretamente. Era visível qual era menor, e eles erravam. Qual foi o resultado? Que a maioria seguia o grupo. Tem um vídeo famoso também da internet, acho que é uma caneca verde. Você já viu? Uma pasta verde, né? Isso. Uma pasta verde, a professora, vocês vão dizer que é rosa, sei lá qual cor que era, né? Vocês vão dizer que é rosa. Quando chegar o aluno, vocês vão dizer que é rosa. E aí, beleza, aí chega um aluno atrasado e a professora pergunta para os outros, que cor é essa pasta? É verde.
E aí todo mundo de propósito erra. É rosa. Quando ele ouve a primeira pessoa, ele fala... Ele dá risada. A segunda pessoa repete, é rosa. Aí ele... A terceira ele começa... Eu acho que eu que tô errado. E ele diz, é rosa. É o que o deputado falou. A questão do grupo. Ó, eu tenho barba aqui, né? Mas eu tinha uma época que não tinha esse negócio de barba lá não, né, na minha região. Acho que de modo geral, aí sei lá. E aí não tinha esse negócio de barba. E eu falei, eu nunca vou usar barba. E aí, de repente, meu irmão barbudo, não sei quem barbudo, a hora que eu vi, eu tava barbudo. Se um adulto, ele é influenciado. Um adulto precisa ter uma força moral absurda para ir contra o grupo. Uma criança de 6 anos não vai. Não, pastor. Só acrescentando, e hoje o Estado está praticamente obrigando a partir dos 4 anos, né? Estão se apropriando das nossas crianças e condicionando a maneira delas pensar cada vez mais. É por isso levar mais cedo, né? Mais cedo. Um dos idealizadores do Jardim de Infância nos Estados Unidos, esqueci o nome dele, ele falava assim, ó. Daqui a pouco vem. É citado isso no livro Fascismo de Esquerda. Ele dizia o seguinte, John Dewey, ele dizia assim, devemos tirar as crianças o mais cedo possível de suas casas para torná-las o mais diferente possível de seus pais. Meu Deus. Pastor, eu tenho uma pergunta que o Elisandro pode responder também. O senhor falou sobre a influência de entidades na educação. O Rosas Rushdoni... Bom demais, hein? Muito bom. Ele cita, no livro Esquizofrenia Intelectual, ele diz que a família Rockefeller, na década de 50 ou 60, não me recordo agora, encomendava pesquisas para influenciar o governo federal e os estados na educação, querendo uma educação igualitária para todas as crianças, porque, afinal de contas, eles precisavam de trabalhadores. E o Rushdoni entra na briga pela educação clássica e o homeschooling. Dizem que ele é um dos pais do homeschooler. Exatamente. Calvinista, né? Desconhecido, né? Desconhecido. Poxa, e pai, é um grande... Ele tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui hoje. Tudo que a gente está falando aqui o tempo inteiro, de ter uma cosmovisão cristã, tudo. Exatamente. Como é que o senhor vê isso hoje? Vamos falar do Brasil, né? Essa influência de grandes entes externos na educação. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil... O deputado começa a responder. A Cogna... Não, pode falar. Você veio de longe para isso. É uma pergunta complicada. Aqui no Brasil, a Cogna, que é dona da Croton, que é dona da Uniriter, a Anhanguera, várias universidades do Brasil, você vai lá ver quem é que é dona da Cogna. Tem a Alaska Investimentos, que é aqui do Brasil, tem a BlackRock, tem a JP Morgan, né? JP Morgan é um braço americano da família Rothschild.